Deixa eu ver quem mais eu falta. Falta aqui. Vamos tentar fazer um conteúdo bem legal hoje para passar, para todo mundo tirar suas dúvidas. Espero que o áudio esteja bom para vocês. Mais um minutinho e já vamos começar. Deixa eu ver aqui. Aqui. E pronto, assim. Quase na horinha. Vamos ver aqui. Já temos algumas pessoas assistindo. O chat está aberto para quem já chegou agora. Quem não chegou vai assistir a repetição desse vídeo, mas não vai conseguir enviar as perguntas. Estamos aqui ao vivo, ou em Portugal, como se diz, em direto, com Jean Silva, ele que é biomédico, mestre em hematologia, correto? Não quero cometer nenhum engano. Sim. Deixa-me deixar assim pronto. Jean já tem todas as permissões que ele vai precisar depois para tomar conta do compartilhamento de tela. A gente trouxe um conteúdo muito especial para vocês. Vamos tentar responder algumas perguntas que vocês enviaram também. E pronto. Apresentando o Jean também. Acima de tudo, também é meu grande amigo. Estudamos juntos lá em Manaus, em Manaus, de onde o Jean fala. Jean, seja bem-vindo aqui ao canal dos Biomédicos Unidos do Amazonas. É um grande prazer te ter aqui. Uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. E é sempre um grande prazer, uma grande alegria compartilhar um pouco do conhecimento que nós adquirimos, compartilhar com todos, porque, na verdade, quando nós não temos conhecimento sobre algo, acabamos cometendo erros. Então, por isso que eu gosto muito de uma frase que diz que apenas conhecimento liberta o homem. Então, ter conhecimento, sempre estudar, sempre aprender, sempre buscar informações novas é muito importante. Muito bom. E a gente está aqui para isso, né? Tem muita desinformação, muita má informação, muita falta de informação. A gente tentou fazer aqui um compilado de muita coisa que a gente trouxe da faculdade, que a gente aprendeu lá, algumas atualizações mais novas. O Jean, para quem não sabe, trabalhou na linha de frente quando começou a pandemia do coronavírus em Manaus. Ficou lá todo com aquele NB4, não foi, Jean? Ficou vestido igual aqueles astronautas. Não sei se vai ter uma foto aí, mas enfim, vocês já devem imaginar, vocês viram. Todo mundo ficou assustado. Eu fiquei assustado. Quem é da área ficou assustado. Quem não é da área ficou mais assustado ainda. Muito sensacionalismo, muito medo. Claro, é medo do desconhecido. Hoje, parece que as pessoas já estão com menos medo, mas a gente vai tentar mostrar para vocês aqui a seriedade do que nós estamos vivendo. Não é para assustar ninguém, a gente está tentando trazer ciência, trazer conhecimento, porque, como o Jean disse, o conhecimento é que nos liberta. Vamos ver o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Aqui a gente vem desmistificar aqueles vídeos que passam no WhatsApp. Olha, não limpa a mão com álcool em gel, limpa com vinagre. Não tem fundamento. Vamos tentar aqui trazer fundamentos de imunologia, tirar dúvidas de todo mundo, as dúvidas que vocês enviaram, e o que for mais ou menos pertinente ao coronavírus. Mas afinal, Jean, o que é o Covid? O que é o coronavírus? A gente vai começar assim, então, a nossa live biomédica. Bom, então, só colocar aqui. Só me confirma se está aparecendo a tela, Rodrigo, da apresentação, por favor. Tá bem. Eu estou aqui também com o YouTube, a gente está com... Pronto, é um leve atraso, mas eu acho que vai abrir sim, tá tudo certo. Até agora já está abrindo sim, pronto. E a apresentação está aparecendo? Tá sim. Eu vou só diminuir aqui o então, aqui é de Manaus, boa tarde. Obrigado a todos pela participação.
Então, a proposta de hoje é falar um pouco sobre o coronavírus. Esse é um tema bastante extenso, então tem muitas informações. Aqui, nessa live, eu tentarei falar sobre algumas das principais informações que todos nós devemos saber, porém, muitas outras que deveriam ser faladas, infelizmente, não serão, devido ao tempo. Então, primeiro, a pergunta principal: o que é o coronavírus? Na verdade, o coronavírus é o nome dado a um grupo de vírus pertencente à mesma família, Coronaviridae. E esse nome, coronavírus, se deve ao fato desses vírus possuírem um envelope com proteínas, que se assemelha a uma coroa, como coloquei o desenho no slide. Então, corona é uma palavra que vem do latim, que significa exatamente isso, coroa. E todos nós já sabemos que os coronavírus causam infecções respiratórias. E, geralmente, esses coronavírus circulam entre animais, como morcegos e roedores. Porém, eles podem passar a infectar os humanos quando há um contato muito próximo e quando esses vírus sofrem mutações. Então, mutação é o ato, a mudança de algo. Então, na linguagem da genética, na linguagem científica, mutação é a mudança na ordem, na sequência de nucleotídeos no material genético de um determinado organismo. Quando nós estudamos biologia, o que nós aprendemos? Que, quando nós replicamos o material genético, acontece uma coisa que é chamada de taxa de erro. Então, sempre que há uma replicação de material genético, erros podem acontecer. E com coronavírus não é diferente. Isso acontece conosco, só que a nossa célula possui métodos de reparar esse erro, para que ele não seja passado adiante. Isso acontece com fungos, com vegetais, etc. Então, essa taxa de erro, no momento da replicação, sempre acontece. E esses erros que acontecem quando o coronavírus se replica nas células é exatamente isso, a mutação. Sabe-se que os coronavírus causam uma grande diversidade, uma grande variedade de doenças em animais, causando sintomas gastrointestinais agudos, como enterite, gastroenterite, também causa doenças respiratórias, hepatopatias, doenças do fígado e muitas outras doenças e manifestações. O primeiro coronavírus humano foi isolado há bastante tempo, há um razoável tempo, em 1965. Atualmente, são conhecidas 7 estirpes diferentes de coronavírus que infectam o ser humano. Então, há pessoas que pensam, o coronavírus surgiu agora, então nós não estamos sendo infectados pelo coronavírus apenas agora, na pandemia. Nós já somos infectados pelos coronavírus há bastante tempo. Como eu disse, existem 7 estirpes de coronavírus que já nos infectam. Dentre eles já está nessa lista, no 7º lugar, o novo coronavírus, 2019. Nessa lista nós podemos ver, então, esses 7 coronavírus que infectam os seres humanos. E, em amarelo, logo na parte acima do slide, tem o nome científico desse novo coronavírus, que, traduzindo, significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do coronavírus 2. Então, esse já é o segundo tipo de coronavírus, que está causando a pandemia agora. Tem o coronavírus 1, que causou a epidemia em 2002. Nós veremos daqui a pouco. Então, nessa lista, os 4 primeiros coronavírus dela já são comuns, já causam infecção em humanos há bastante tempo. E não se conhece, até o momento, o reservatório animal deles. Esses 4 coronavírus da lista, os primeiros, eles causam sintomas semelhantes ao resfriado comum. Então, dificilmente eles causam dispneia, dificuldade para respirar ou pneumonia. Então, eles já são comuns em humanos. Dessa lista de coronavírus que nos infectam, um deles causou uma epidemia em 2002, já na China,
ele causou a doença conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, na parte inferior do slide, em laranja, tem o nome científico desse coronavírus. E as evidências mostraram que a transmissão ocorreu dos morcegos para uma espécie de gato selvagem da China, e desse gato selvagem, esse vírus conseguiu infectar os seres humanos. Nessa epidemia de 2002, a taxa de mortalidade dessa doença foi de 10%. Então, a cada 100 pessoas que foram infectadas, 10 acabavam indo a óbito. Então, essa foi a epidemia que ocorreu em 2002, por esse tipo de coronavírus. Cerca de 10 anos depois, ocorreu a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também foi causada por um coronavírus, porém um outro tipo. Então, nome científico em laranja na parte inferior do slide. Já nessa síndrome, a taxa de mortalidade foi um pouco maior. Então, na anterior, de 2002, foi de 10%. Nessa foi de 34%. Então, a cada 100 pessoas infectadas, 34 acabavam indo a óbito. Então, em 2012, 2,5 mil infecções, levando a cerca de 850 mortes. Novamente, o morcego aparece na história, onde as evidências mostraram dos estudos que ocorreu a transmissão do morcego para o camelo, e do camelo ocorreu a transmissão para o homem. Então, o nome da doença, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, foi dado esse nome exatamente porque o primeiro caso surgiu na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Então, ocorreu em 2012. E, ano passado, em dezembro, surgiu um novo coronavírus. Então, em 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas reportaram um conjunto de casos de pneumonia grave. Um pouco mais de uma semana depois, em 10 de janeiro de 2020, pesquisadores de Xangai submeteram a sequência genômica desse novo coronavírus nos bancos de dados, nas bases de dados de saúde pública. E, em março, mais especificamente no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou a pandemia causada por esse novo coronavírus. Então, o nome da doença, Covid-19, Coronavirus Disease 2019. E o nome científico do vírus, na parte de baixo do slide. Então, novamente, o que as evidências mostraram? Que a transmissão desse novo coronavírus ocorreu do morcego para uma espécie de tatu da China, que é o pangolim. E do pangolim teria ocorrido a transmissão para o ser humano. Porém, isso são apenas evidências, ainda não existe uma comprovação. Então, não é uma certeza. Existem outras hipóteses que provavelmente serão confirmadas ou não mais adiante. Pode ter sido, essa transmissão pode ter ocorrido dessa forma? Sim. Poderia ter ocorrido também de alguém, como lá na China eles se alimentam de animais silvestres. Se vocês pesquisarem, verão que os chineses geralmente comem de tudo. Então, eles comem rãs, comem serpentes, comem diversos tipos de animais, são usados como alimentação, até cães. Então, alguém poderia ter se alimentado diretamente do morcego e ter adquirido esse vírus. E daí ocorreu a transmissão para outras pessoas. Isso também é uma possibilidade. E outra possibilidade, que é mais remota, mais difícil de ter acontecido, é esse vírus ter escapado de algum laboratório da China. Então, por que isso é menos provável? Porque é possível verificar se esse vírus foi geneticamente produzido através do seu sequenciamento e também devido às evidências que sugerem muito mais que esse vírus surgiu de maneira natural do que ter escapado de um laboratório, por exemplo. Até porque esses laboratórios que manipulam vírus, eles são muito rígidos na biossegurança. Então, resumindo,
a evidência de que esse vírus surgiu de forma natural é muito maior do que outras possibilidades. E, apesar de a taxa de mortalidade desse novo coronavírus ser menor em comparação aos 2 outros coronavírus que causaram epidemias anteriores, ele é muito mais, existe uma facilidade muito maior de transmissão. Por isso que nós estamos em uma pandemia e os outros não causaram pandemia. Então, a disseminação desse novo coronavírus é muito mais fácil, comparado aos anteriores. E o que nós podemos verificar com isso? Que a cerca de 10 anos, a cada 10 anos, ocorre uma epidemia. E, nesse último caso, uma pandemia. Então, por que será que isso ocorre a cada 10 anos? Isso está muito ligado ao avanço do homem em relação à natureza. Então, quando o ser humano começa a degradar, invadir áreas naturais, por exemplo, vírus que estavam escondidos ou que infectam somente animais silvestres, animais selvagens, podem passar a infectar o ser humano. Então, por exemplo, isso acontece muito com a malária. Então, se você invade florestas, constrói casas em locais perto de florestas, você está suscetível a ser infectado pelo plasmódio. Então, essas epidemias, pandemias surgindo a cada 10 anos está muito ligado a isso. O homem cada vez mais degradando, invadindo áreas naturais. Então, o crescimento da população está ligado a isso. E também a outros fatores. Por exemplo, o que podemos aprender com essas epidemias que surgem a cada 10 anos? Que essas doenças epidêmicas, virais, geralmente são zoonoses. E o que são zoonoses? Zoonose é um termo usado para descrever infecções que são transmitidas dos animais para o ser humano. Então, essa palavra tem uma origem grega. Zoo significa animal, e oso, que seria de zoonose, a parte final da palavra, significa doença. Então, dentre os animais que têm essa capacidade, na verdade todos possuem, mas existem alguns que têm uma capacidade maior de transmitir patógenos capazes de infectar o homem. Um desses animais é o morcego. Então, o morcego ele tem dezenas de vírus que não causam nenhum problema a ele. Então, esses morcegos possuem diversos vírus, só que eles não desenvolvem sintomas nem morrem devido à infecção por esses vírus que eles possuem. Então, eles servem como hospedeiros, como reservatórios. E por que isso não ocorre? Porque esses morcegos possuem diversos tipos de vírus e não sentem nada. Então, ano passado foi publicado um estudo onde os autores desse estudo observaram que os morcegos, as células presentes no organismo do morcego produzem uma menor quantidade de uma proteína, chamada de NLRP3, que ela está envolvida, essa proteína está envolvida na resposta inflamatória em mamíferos. Então, o morcego, assim como nós, ele é um mamífero. Porém, ele é o único mamífero que tem essa habilidade que ele consegue voar. Então, o seu metabolismo, o seu sistema imune é diferente dos outros mamíferos. Então, existem estudos mostrando que o metabolismo dos morcegos faz com que sejam produzidos alguns subprodutos que danificam o DNA celular desses morcegos. Então, alguns pedaços, alguns fragmentos desse DNA acabam indo para a corrente sanguínea. E, devido à evolução, o que poderia acontecer? Se esses fragmentos fossem reconhecidos pelo sistema imune do morcego, constantemente esse sistema imune estaria atacando o organismo desse morcego. Então, isso levaria ele a ter uma resposta inflamatória crônica, uma resposta inflamatória que aconteceria o tempo todo. Resultaria na morte desse morcego. Então, com a evolução,
esses morcegos aprenderam a conviver de forma pacífica, digamos assim, com esses vírus. Por exemplo, nós, humanos, quando nós somos infectados por algum vírus, o nosso sistema imune produz uma resposta, às vezes exacerbada, uma resposta que vai objetivar, atacar e destruir aquele vírus, para que a infecção acabe. Então, são produzidas citocinas, que são proteínas, moléculas sinalizadoras, que irão, por exemplo, atrair células para aquele local da infecção. Serão atraídas essas células, e no morcego, o que acontece? Essa resposta imune, que nós seria uma resposta imune bem exacerbada contra os vírus, nele ocorre de uma forma mais branda, mais relaxada. E por isso esses vírus, eles se mantêm no morcego sem causar doença. Então, essa é uma das possibilidades que faz com que esses morcegos sejam reservatório de diversos tipos de vírus, mas se eles não morram devido a essa infecção. E, como eles são mamíferos, assim como nós, existe uma grande chance desses vírus serem transmitidos a nós, caso eles sofram mutações. Então, existe sempre essa possibilidade. Existem duas grandes linhagens de coronavírus. Aquelas que estão presentes em morcegos e aquelas que estão presentes em aves. Porém, como eu já disse, devido os morcegos serem mamíferos, a chance deles transmitirem algum vírus que possam nos infectar é maior do que no caso das aves. Então, existe toda essa questão em relação a esse tema. Bom, quanto à transmissão, nós já sabemos como funciona. A transmissão ocorre através de gotículas de saliva, através da tosse, do espirro, ocorre também através do aperto de mãos, através da contaminação com objetos contaminados ou superfícies, e, após você contaminar sua mão com aquela secreção, você pode acabar passando-a nos seus olhos, no seu nariz ou na boca. Então, dessa forma, você acaba sendo infectado. Por isso, é muito importante a lavagem das mãos com água e sabão, passar álcool a 70%, e existe a forma correta de fazer isso. Então, em relação à profilaxia, é importante lavar as mãos com água e sabão, como eu já disse. Então, existe a maneira correta. Então, você vai passar o sabão, molhar ele com água, esfregar a palma de cada mão, esfregar também esse sabão entre os dedos, o polegar, o dorso da mão, e lavar também os punhos. Então, isso é muito importante. E algo que ocorre muito, por exemplo, às vezes ocorre dentro de laboratórios, alguns não costumam respeitar a biossegurança. Então, eles ainda utilizam anéis, relógios, pulseiras, e existem normas proibindo isso. Por quê? Porque micro-organismos, incluindo o coronavírus, eles podem acabar se escondendo debaixo desses objetos. Então, por isso, em ambiente laboratorial, você nunca deve utilizar esses objetos pessoais, brincos, anéis, pulseiras, relógios, etc. Porque isso evita que você seja infectado e acabe contribuindo com a disseminação do coronavírus. Bom, outra medida é manter uma distância segura. Consegue me ouvir, Jean? Então, o distanciamento de uma pessoa para outra, para evitar essa transmissão, é de 2 metros. Existem locais que vocês verão recomendando 1 metro de distância. Porém, o ideal é 2 metros. Por quê? Porque os estudos verificaram que gotículas de saliva, quando nós conversamos ou espirramos, geralmente elas atingem até essa distância, 2 metros de distância. Então, se houver uma pessoa infectada e você estiver a uma distância menor que 2 metros, sem proteção, sem máscara, você pode acabar sendo contaminada. Alguma gotícula da saliva dessa pessoa, alguma secreção pode acabar alcançando você. Então, por isso, recomendado 2 metros de distância. Bom,
Outra medida é utilizar máscara. Então, essa figura demonstra como ocorre a distribuição, como ocorre a dispersão dessas partículas que nós expelimos quando conversamos, espirramos ou tossimos. Então, a parte de cima da figura mostra uma pessoa infectada, assintomática, que não está usando máscara. Porém, ela está conversando com alguém. Mesmo não apresentando sintomas, ela está infectada pelo novo coronavírus. E essas partículas virais vão ser dispersas, vão ser eliminadas através da saliva. Então, assim pode ocorrer infecção por alguém assintomático. Eu sou assintomático, não tenho nenhum sintoma, porém eu posso infectar outras pessoas através das minhas gotículas da saliva. Então, uma pessoa saudável que não esteja utilizando máscara vai acabar sendo infectada. E se você estiver utilizando máscara e entrar em contato com alguém assintomático, mas que possui infecção, você minimiza os riscos de ser infectado também. E muito melhor se todos estiverem usando máscara. Por quê? A parte de baixo da figura. Se eu sou assintomático, mas eu estou infectado, se eu usar máscara, a chance de eu contaminar de alguém é muito menor, porque essas partículas vão ser eliminadas em quantidade muito menor se eu estiver usando máscara. Então, basta olhar a figura de cima e a de baixo. Então, a diferença entre a quantidade de partículas que eu elimino sem máscara e a parte de baixo da figura, a quantidade muito menor de partículas que eu vou eliminar se eu estiver usando máscara. Então, tem toda aquela questão. Qual é a máscara ideal? Se você estiver utilizando máscara de pano, é recomendado que você troque ela a cada 2 horas, porque você vai conversando, você vai respirando, e essa máscara já não vai ter mais a mesma proteção de quando ela estava seca, porque ela vai absorver a umidade da sua fala, a umidade da saliva, da sua respiração. Então, a máscara cirúrgica, ela protege mais, só que ela é utilizada principalmente por profissionais de laboratório. Então, existe essa questão da máscara. E existe a forma correta também de usá-la. Então, é muito comum ver esses erros acontecendo na rua ou até mesmo dentro do laboratório. Então, a primeira imagem à esquerda mostra uma pessoa utilizando a máscara, porém, ela está com o nariz descoberto. Então, não vai adiantar utilizar a máscara. Por quê? Porque ela pode acabar absorvendo a partícula através da respiração. O nariz dela está desprotegido. Então, a imagem do meio mostra alguém que está com o queixo exposto. E também está de forma errada utilizando a máscara. A terceira figura da direita mostra uma pessoa utilizando uma máscara que não está adequada com o tamanho que deveria. É uma máscara larga, apresentando espaço, vãos nas laterais. Então, é importante que quando você utilize a máscara, aconteça uma vedação no seu rosto. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma máscara N95. Então, quando eu utilizá-la, é importante que não haja espaços, no meu rosto. É importante que essa máscara consiga vedar a saída de ar. Existem pessoas ainda que, quando utilizam máscara, costumam cruzar o barbante, cruzar o elástico da máscara. Isso não é correto, porque você vai favorecer essa abertura lateral na máscara. Então, não se deve fazer isso. O senhor está atrasado. Bom, tem outra imagem aqui à esquerda, cobrindo apenas as narinas, e a imagem do meio, mostrando que não se deve puxar a máscara para o queixo, porque isso vai fazer com que o elástico fique menos eficaz. Então, a máscara vai ficar mais solta no seu rosto, com o passar do tempo. E não se deve encostar na superfície da máscara ao colocá-la ou tirá-la, porque aqui é um local potencialmente contaminado. Então,
você deve sempre retirá-la pela parte de trás, utilizando o elástico. Então, aqui a imagem mostrando a forma correta. Tire a máscara de trás para frente, segurando pelos elásticos. Então, essa é a forma correta de retirar a máscara, que muitos não fazem dessa forma. Então, ao descartar essa máscara, coloque-a em um saquinho onde jogada na lixeira e não deixe a máscara exposta em cima da mesa. E a última imagem mostrando como deve ser a forma correta de você utilizar a máscara. Cubra o nariz inteiro e o queixo, ajuste, como nós já falamos, para que não haja espaço nas laterais e encoste apenas nos elásticos. Também é comum ver pessoas utilizando a máscara com a barba muito grande. Então, isso também prejudica a função da máscara. Por quê? Porque vão existir esses espaços onde a partícula viral pode acabar passando. Então, por isso que, principalmente em ambiente laboratorial, pessoas que trabalham manipulando amostras, que podem estar potencialmente contaminadas, não se deve utilizar barba dentro do laboratório. Bom, então não toque os olhos, nariz ou boca, e cubra o nariz e a boca com cotovelo ou um lenço quando tossir ou espirrar. Então, a forma correta de espirrar não é nas mãos. Por quê? Porque você vai estar jogando essas secreções em um local, nas suas mãos, onde você vai manipular objetos e tocar em superfícies. Então, se você estiver infectado e tossir na sua mão, você pode acabar contaminando os locais à sua volta. Então, a forma correta é espirrar na dobra do cotovelo, porque assim a secreção não entrará em contato com suas mãos, ou então utilizar um lenço, o que é o correto. Então, acho que o Rodrigo tem até algo que ele comentou, que antigamente utilizavam as pessoas utilizavam 2 lenços. É isso, Rodrigo? Você consegue me ouvir agora? Sim, sim. Antigamente, né, parece que nós estamos trazendo alguns hábitos antigos, né, os lenços, as pessoas usavam um para si, que ficava no bolso de trás da calça, e para as damas, para a sua dama, para a sua companheira, ficava no bolso da frente, né? E outro hábito antigo que está voltando são os lavabos nos restaurantes, né? Todo mundo já viu que nos restaurantes, alguns mais clássicos, outros já nem tem tanto, tem uma pia do lado de fora dos banheiros, ou uma pia do lado de dentro e uma do lado de fora. Por quê? Vamos lavar as mãos antes de comer. Esse hábito parece que se perdeu um pouco. Não é muito comum ver as pessoas fazendo isso, mas como a profilaxia, né, a medicina preventiva, mostra que tem que cuidar da higiene dessa forma, esses hábitos estão voltando, né? Era esse o comentário, Jean. Isso. Então, vamos começar a adotar algumas medidas que deveriam ser sempre adotadas. Porém, muitos só começam a utilizá-las quando surge, por exemplo, um caso de epidemia ou pandemia. Só que existem algumas atitudes a uma epidemia ou não. Por exemplo, a lavagem correta das mãos, tirar os sapatos ao entrar em casa, para que você não traga a sujeira da rua, patógenos, bactérias que porventura estejam no seu lado do calçado para dentro de casa, que isso pode levar também a uma contaminação. Então, existem diversos hábitos que todos deveriam adotar sempre, porque isso evitaria muitos riscos, inclusive a gripe comum, causada pela influenza. Então, adotando esses hábitos, você vai evitar o surgimento de doenças. Bom, quando se fala em coronavírus, não se pode deixar de falar sobre o diagnóstico. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas para diagnosticar a infecção. Entre elas, a RT-qPCR, que é o diagnóstico molecular, o teste rápido, que geralmente é feito com o sangue obtido da ponta do dedo, e a sorologia, que geralmente é feita em equipamento automatizado. Então, nós veremos cada um deles, como é que eles funcionam de maneira resumida. Então, primeiramente, o que é a PCR?
Então, PCR é uma sigla, um acrônimo, que significa reação em cadeia da polimerase. Então, o objetivo dessa técnica é replicar fragmentos, sequências específicas de DNA. E o que é o DNA? O DNA também é um acrônimo, uma sigla, que significa Deoxyribonucleic Acid, que é ácido desoxirribonucleico. Então, esse DNA é uma molécula que contém todas as nossas informações genéticas. Nesse DNA estão os genes que determinam a cor dos nossos olhos, qual será o nosso tipo de cabelo, qual será a cor da nossa pele. Esses genes ajudam a determinar qual será a nossa altura, que também será influenciada pelo ambiente. Então, o DNA é uma molécula que contém todas as nossas informações genéticas. De forma resumida, esse é o significado do DNA. E, se nós pudéssemos esticar essa molécula, ela teria cerca de 2 metros, que seria o tamanho aproximado de um filhote de girafa. Então, é uma molécula bastante grande, se fosse esticada, e que possui muitas informações sobre quem nós somos. E é importante dizer que os seres humanos, eu, você, compartilhamos 99,9% do nosso DNA. O que isso quer dizer que o que nos torna diferentes, o que nos torna únicos, é somente 0,1%. Então, nós temos 99,9% de semelhança. O que difere uma pessoa que trabalha catando lixo de um médico que faz uma cirurgia, que faz um cateterismo, que abre uma artéria, é simplesmente o nível de conhecimento. Porque todos nós já somos 99,9% semelhantes. Então, eu queria destacar isso. Bom, e a PCR é uma técnica de diagnóstico molecular e ela possui várias etapas. Então, tem a etapa de desnaturação, de anelamento, de alongamento, e a partir de uma molécula de DNA, eu consigo gerar milhões. Então, essas etapas, elas ocorrem dentro de um equipamento, que é conhecido como termociclador. Então, de forma resumida, eu vou explicar rapidamente o que essa figura está mostrando. Inicialmente, eu tenho uma molécula de DNA. O coronavírus, ele é um vírus de RNA. Mas vamos seguir o exemplo, vamos imaginar que essa primeira molécula da esquerda é o coronavírus, é o RNA viral. Então, caso na amostra do paciente tenha o RNA, o coronavírus, então seguirão etapas do equipamento, desnaturação. Esse equipamento ele tem a capacidade de alterar a temperatura. Então, na etapa de desnaturação, a temperatura será aumentada para fazer com que esse DNA ele se separe. O DNA é feito de duas fitas. Então, é uma molécula dupla fita. Então, para que eu consiga fazer essa reação em cadeia da polimerase, primeiro eu preciso separar essas duas fitas. Então, a etapa de desnaturação é exatamente isso. A temperatura é elevada para que as ligações de hidrogênio entre essas duas moléculas, essas ligações que unem essas duas moléculas sejam separadas, elas sejam rompidas. Então, após isso, ocorre a etapa de anelamento, onde eu utilizo pequenas sequências, que são conhecidos como iniciadores, se liguem a essas moléculas que foram separadas, a essas fitas. E, após essa ligação, ocorre a etapa de alongamento. Então, cada etapa dessa tem uma temperatura diferente. No alongamento, a enzima polimerase vai fazer a polimerização, ele vai estender essa molécula, fazendo com que ela volte a ser duas fitas, exatamente como era no começo. Então, a partir de uma molécula, eu tenho duas. A partir de duas, eu tenho 4, e assim por diante. Então, a partir de uma molécula, no final, eu vou ter milhões. Então, de forma resumida, essa técnica funciona dessa forma.
E é feita nesse equipamento, que é um termociclador, que faz essa variação de temperatura. Então, ele eleva e diminui a temperatura para que essa reação possa ocorrer. E o resultado é analisado em um computador e a amostra do paciente, no caso desse equipamento, é colocada dentro de um cartucho que nós vemos à esquerda. Então, esse objeto com a tampa azul. Então, ele possui todos os reagentes que são necessários para que essa reação em cadeia da polimerase ocorra. Então, no diagnóstico molecular, é obtida a secreção do paciente, essa secreção é colocada dentro desse cartucho e esse cartucho é inserido nesse equipamento. E, geralmente, essa reação demora cerca de 50 minutos a 1 hora. No final desse tempo, eu tenho um resultado positivo ou negativo. Então, o termociclador usado para amplificar moléculas através da reação cadeia da polimerase. E existe algo muito comum, que é muito comum observar, que é a confusão em relação a essas siglas, esses acrônimos da PCR. Então, em reportagens na internet, muitos utilizam a sigla errada para descrever uma determinada técnica. Então, existem diferenças, porque a PCR, a reação cadeia da polimerase, ela possui diversas variações. No diagnóstico do coronavírus, devido a ele ser um vírus de RNA, para que a PCR ocorra, é necessário que eu converta esse RNA em DNA complementar, que é o cDNA, para que então a reação ocorra. Então, no diagnóstico da infecção pelo coronavírus, eu vou utilizar a PCR, que faz a transcrição reversa. Então, aqui é a primeira, parte de cima. RT-PCR. Nada mais significa do que reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa. Ela não é o tempo real, onde eu acompanho a reação no momento que ela vai acontecendo. Então, esse RT é muito comum as pessoas confundirem ela como sendo RT de tempo real, real time. Só que não. Esse RT não é de real time, tempo real. Esse RT é de transcrição reversa. Já do meio, qPCR. qPCR descreve a PCR em tempo real, que é também chamada de quantitativa. Então, ela é uma técnica que não faz a transcrição reversa. Ela é apenas a PCR em tempo real. Se você quer descrever uma reação em transcrição reversa, você vai utilizar o RT, como nós vimos anteriormente. E, por fim, a RT-qPCR, que é uma técnica que combina as duas anteriores. A PCR em tempo real, que também faz a transcrição reversa. Então, RT-qPCR significa reação em cadeia da polimerase em tempo real por transcrição reversa. Então, é a combinação das duas anteriores. Então, sempre existe essa dúvida sobre qual é a sigla correta. Então, no laboratório onde eu trabalho, por exemplo, nós fazemos a RT-qPCR. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com coronavírus, precisamos fazer uma reação em tempo real, aliás, precisamos fazer uma reação por transcrição reversa. Porém, nós fazemos isso em tempo real. No momento que eu coloco a amostra no equipamento, eu posso acompanhar como essa amostra, como está ocorrendo a reação em tempo real. Então, existem essas diferenças. E aqui eu coloquei a imagem do laudo de 2 pacientes. Então, como esse laudo é liberado da reação do diagnóstico por PCR. Então, paciente 1, eu coloquei a amostra no equipamento e, ao final, o equipamento me deu resultado não detectado. Não detectado é a mesma coisa que negativo. Então, se esse paciente não foi infectado pelo novo coronavírus, o resultado da PCR vai ser ou não detectado ou negativo. Já no paciente 2, logo abaixo, ele tinha o RNA do coronavírus presente na amostra, na secreção nasal. Então, na reação de PCR, esse RNA foi detectado, foi amplificado e o equipamento me forneceu o resultado como positivo, ou detectado o RNA
do novo coronavírus. Então, é liberado dessa forma. Negativo, não detectado, ou simplesmente negativo. E, caso seja positivo, detectado o RNA. Então, pode ser liberado dessa forma. Bom, outra técnica aqui é utilizada para diagnosticar a infecção pelo novo coronavírus é o teste rápido. E como funciona o teste rápido? Existem diversos kits disponíveis no mercado, mas todos vão utilizar um dispositivo de teste, onde, na figura à esquerda, nesse dispositivo de teste, na imagem, nós temos um, que possui a região C, que é o controle do teste. Nós veremos mais adiante para que ele serve. E, nessa imagem, nós temos a região do IgG e do IgM, que são anticorpos que o nosso organismo produz para combater infecções, para neutralizar toxinas, etc. E alguns testes podem ter uma região S, que é onde eu coloco a amostra de sangue, e uma região B, que seria o buffer, que é um tampão que vem no kit, que é utilizado para manter o pH da amostra e empurrar essa amostra de sangue para a membrana presente no teste. E, quando eu vou realizar o teste rápido, é necessário que eu escolha qual dedo do paciente deve ser puncionado, deve ser furado com a lanceta. Eu posso escolher ou o dedo indicador, o dedo médio, ou então o anelar. Então, esses são os dedos indicados, porque eles são mais vascularizados. E esses dedos são os que devem ser puncionados, um deles. Você pode escolher qual é o dedo. E como funciona essa punção? Ao utilizar a lanceta, você irá realizar o furinho, a punção, na lateral do dedo, nunca na ponta. Por quê? Porque a ponta do dedo é mais sensível e a dor que o paciente irá sentir será muito maior se você furar, em comparação se você furar na lateral do dedo. Então, é indicado que você fure na lateral, porque essa região é mais vascularizada. Então, antes da punção, você vai fazer a antisepsia, álcool a 70%, então realizar essa punção. Você vai, então, apertar o dedo do paciente e sugar essa gota de sangue com uma pipeta de Pasteur que vem no kit. E, após isso, essa gota é desprezada na região do teste, nesse caso, nesse teste da imagem, apenas a região S, que é onde você coloca o sangue e também o tampão a seguir, ao mesmo tempo. Então, você vai sugar com essa pipeta a gota de sangue do dedo do paciente e colocar nesse dispositivo. E, quanto à interpretação, como funciona? Então, nós temos 4 figuras demonstrando resultados diferentes. Vamos começar pela figura da esquerda. Então, no teste rápido, nós temos a região C, que é a região ao controle do teste. Essa região C deve sempre aparecer uma linha. Nesse caso, uma linha vermelha. Alguns vai ser uma linha rosa. Essa linha é o controle positivo do teste. Então, ela que me indica se esse teste está funcionando, está dentro da validade, se ele pode ser utilizado. Então, no teste rápido, esse C deve sempre aparecer uma linha, porque ele é o controle. E o G e o M representam os anticorpos IgG e IgM, que, como eu já disse, são anticorpos que nosso organismo produz para combater as infecções. IgM, nós veremos mais adiante, indica infecção recente, que você foi infectado há pouco tempo, e IgG significa infecção passada, infecção crônica, que você foi infectado, mas já produziu os anticorpos de proteção. Então, primeira imagem à esquerda, controle positivo apareceu, então esse teste pode ser usado. E a região do G e do M, IgM e IgG, não apareceu nenhuma linha vermelha. O que isso significa? Que o paciente não possui anticorpos contra o novo coronavírus. Então, nesse teste da esquerda, o resultado é negativo. Por que negativo? Rodrigo, quer comentar? Eu acho que você está indo bem, cara. Vou comentar mais para frente quando a gente for falar dos outros
IgG, IgM, IgA. Vai aparecer aquela outra figura, mas vamos lá. Controle, IgG, IgM, este teste, não é? Acho que está aparecendo para ti também o meu mouse, não está? O mouse não. Não? Pronto, mas eu estou apontando aqui para o primeiro. E depois pode continuar, tá indo bem, cara. O Tá. pessoal do chat também pode dar os comentários, se tiver dúvidas durante, pode falar que a gente depois tenta sintetizar todas as perguntas que foram enviadas, tá bem? Bom, então, nessa imagem da esquerda, nós temos resultado negativo. Por quê? Porque não apareceu nenhuma linha vermelha na região do GG e do IgM. Apenas do controle, porque essa linha deve aparecer mesmo, porque indica que o teste está funcionando. Bom, a segunda figura da esquerda para a direita mostra uma linha vermelha na região do controle, uma linha vermelha na região do IgG e não apareceu a linha vermelha na região do IgM. O que isso significa? Que esse paciente possuía anticorpos contra o novo coronavírus, mas somente anticorpos do tipo IgG. Por isso apareceu uma linha vermelha nesse teste, porque os anticorpos do sangue desse paciente se ligaram com o antígeno do coronavírus presente no teste. Então, se apareceu a linha na região C, no controle, então está certo, essa linha sempre deve aparecer. Se apareceu uma linha vermelha na região do G, é porque o paciente tem anticorpos IgG. E não apareceu nenhuma linha vermelha na região do IgM, então o paciente não tem anticorpos IgM. Resumindo, ele foi infectado pelo coronavírus, o resultado é positivo. Porém, ele já foi infectado há algum tempo, ele já não está mais transmitindo, ele só tem IgG, ele já está curado. Porque é isso que o IgG indica, infecção passada. Se eu tenho IgG positivo e IgM negativo, eu já estou curado. Não tenho mais essa doença. Bom, a terceira figura, da esquerda para a direita, mostra um teste. A região C do controle, positiva, porque deve aparecer, como eu já disse. Região do IgG negativa, não apareceu nenhuma linha. E a região do IgM apareceu uma linha vermelha. Então, IgM positivo e IgG negativo. O que isso significa? Que o teste deu positivo e esse paciente foi infectado recentemente pelo novo coronavírus. Então, ele ainda tem a possibilidade de estar transmitindo o vírus. Por quê? Porque ele foi infectado há pouco tempo. Ele não possui anticorpos IgG, que é o que indica a infecção passada. E, por fim, a primeira figura da direita mostra um resultado também positivo. Porém, esse paciente tem anticorpos IgM e anticorpos IgG. Então, eu fico na dúvida. Será que ele ainda está transmitindo ou não? Na dúvida, eu prefiro considerar que ele está transmitindo porque ele tem anticorpos IgM. Apesar de ele ter IgG, eu fico nessa dúvida exatamente porque o IgM deu negativo. Então, como eu libero esse resultado? Paciente positivo para IgG e IgM. Então, para deixar isso bem mais claro, bem mais elucidado, o que são esses anticorpos IgM e IgG? Então, Rodrigo, você quer explicar um pouquinho sobre essa parte? Bom, eu posso fazer uma pequena introdução do que nós vamos falar aqui, mas eu com certeza não vou conseguir explicar tão bem quanto o Jean está explicando. Mas assim, só para ficar... só para a gente desmistificar o que é IgM e o que é IgG. Pensem assim, olha só o IgM como é que ele é. Ele tem 5 bracinhos, né? Aquele Yzinho que nós vemos no IgG, no IgE, no IgD. O IgA já é duplo aqui, por exemplo, mas olha, o IgM ele tem esses 5 braços. Então, a gente aprende na faculdade que ele é altamente inespecífico, ou seja, ele vai conseguir identificar tudo que for invasor. Ele não sabe bem o que é, mas ele sabe que aquilo não faz parte do organismo. Esse aqui é o primeiro anticorpo quando você tem aqui alguma infecção nova. Por isso que quando dá o seu IgM positivo, significa que você está com essa infecção recentemente. Depois, tem todo o processamento da cadeia imunológica e nosso corpo começa a secretar, começa a produzir
o IgG, que é um anticorpo bem específico. Então, esses dois aqui, nós vamos dar maior ênfase. O Jean também trouxe uma informação, nossa, preciosíssima sobre o IgA, fiquem ligados. Mas, basicamente, pensa, IgM altamente inespecífico, está conseguindo identificar tudo que é invasão, e o IgG altamente específico. Eu já sei que é para aquele patógeno, aquela infecção, aquele corpo estranho no meu organismo. Jean, tá contigo, Jean. Vamos lá. Tá bom. Então, exatamente como o Rodrigo falou, nessa figura nós vemos 5 tipos de anticorpos, que são os que nós produzimos. Quando se trata de infecção por patógenos, da infecção pelo novo coronavírus, os anticorpos que são utilizados, que são investigados, são o IgG, o IgM e, em algumas doenças, o IgE, porque ele está relacionado a alergias, mas principalmente o IgM e o IgG, exatamente pelo motivo que eu já falei anteriormente. O IgM, quando presente, ele indica a infecção recente, que o paciente foi infectado há pouco tempo por um determinado agente infeccioso. E o IgG indica ou infecção crônica ou infecção passada, que o paciente foi infectado por algum patógeno, mas ele já está curado. Não possui mais essa doença, a infecção. Então, de forma resumida, é isso. Então, nosso organismo produz esses 5 tipos de anticorpos. Bom, e quando se trata de infecção, o IgM, ele é detectado na circulação, ele é produzido pelo sistema imune primeiramente, e somente depois o IgG é produzido. Então, né, nessa figura, nós podemos ver essas curvas, mostra parte de baixo dessa figura. Primeira infecção e segunda infecção. E o eixo da esquerda, o eixo X, mostra a concentração de anticorpos. Então, eu sou infectado por algum micro-organismo. Na primeira infecção, eu vou produzir primeiramente o IgM, então essa curva vai se elevar, vai ter um pico de IgM. Num determinado momento, esse IgM vai começar a diminuir de nível, ele vai começar a cair, e um pouco antes disso acontecer, eu já vou começar a produzir o IgG, que é o anticorpo que indica cura. Então, ele começa a se elevar, comparando com o IgM, ele é melhor, porque ele consegue combater de forma mais eficaz o patógeno. Ele é mais específico que o IgM, como o Rodrigo já disse. E, na primeira infecção, eu vou ter uma quantidade maior de IgM e uma quantidade menor de IgG, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato com aquele patógeno. Se eu for infectado novamente pelo mesmo patógeno, pelo mesmo micro-organismo, eu já vou ter uma memória imunológica. Minhas células já terão entrado em contato com aquele micro-organismo na primeira vez, então elas já vão estar de prontidão. A partir do momento que eles detectarem, essas células detectarem que eu fui infectado pelo mesmo patógeno, elas já vão produzir de forma mais rápida uma resposta imune contra aquela infecção. Então, na segunda infecção, eu vou ter IgM ainda, só que em uma quantidade muito menor. Eu vou ter uma prevalência, uma quantidade maior dos anticorpos IgG, que eles são mais eficazes. Então, de forma resumida, essa imagem demonstra isso. E existem 2 termos que causam muita confusão, que são período de incubação e período de janela imunológica. O que vem a significar esses 2 termos? Bom, período de incubação, eu me refiro ao período em que eu fui infectado por algum micro-organismo e comecei a ter os sintomas. Então, compreende esse período. Então, vamos colocar um exemplo. Digamos que eu fui infectado pelo novo coronavírus hoje. Se eu comecei a ter sintomas daqui a 10 dias, então, baseado nesse tempo que eu fui infectado até ter os primeiros sintomas, o período de incubação seria de 10 dias.
Então, quando eu vou verificar o período de incubação de algum patógeno, eu sempre vou me basear em uma grande quantidade de pessoas para, por exemplo, até tirar uma média. No caso do coronavírus, os estudos verificaram que o período de incubação dele é de até 14 dias. O que isso significa? Que eu posso ser infectado hoje e posso ter sintomas até 14 dias depois. Isso se eu tiver sintomas, porque existem aqueles casos assintomáticos. Então, o período de incubação é isso. É o período decorrente entre a infecção e quando é que vão surgir os sintomas. Então, isso que é o período de incubação. Já o período de janela imunológica, o que é isso? Já é um termo parecido com o de incubação, porém se refere ao nosso sistema imune. O período de janela imunológica é o período em que eu fui infectado e quanto tempo eu demoro para produzir anticorpos contra aquela infecção, isso a um nível que esses anticorpos sejam detectados pelos testes. Teste rápido, sorologia. Então, esse é o período de janela imunológica. É o tempo que demora a partir da infecção para que eu tenha anticorpos detectáveis. Então, essa é a diferença, período de incubação para o período de janela imunológica. Incubação é o tempo que demora para os sintomas surgirem, janela imunológica é o tempo que demora para eu ter anticorpos detectáveis. Então, essa é a forma resumida desses dois significados. Outra coisa, outros termos comuns que são confundidos em relação à sensibilidade e especificidade. Rodrigo, quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Sim, mas antes, pode voltar um slide rapidinho? Aquela do período de incubação e janela imunológica, para a gente entender também, para mastigar bem esse tema. Lembrar que o vírus, ele não sobrevive sozinho. Ele precisa estar dentro de uma célula, precisa infectar para poder ele se gerar aquelas cópias. Então, pensem assim, uma célula é como um ovo, né? Então, o centro onde estão todas as informações genética, já que o vírus é uma informação genética, tem que estar lá no núcleo, né? Na gema do ovo. A gente tem milhares, bilhões de células, sei lá. Então, o vírus, ele te infecta, ele começa a passar as tuas defesas até ele chegar ao alvo onde ele queria chegar. Por exemplo, no coronavírus, tem ali as vias respiratórias, vão aparecer os primeiros sintomas. Mas antes de aparecer esses sintomas, ela precisa infectar as tuas células. Então, ele entra no corpo, se esconde nas tuas células, vai utilizar todo o maquinário daquelas enzimas que fazem cópias de células, ele vai tomar conta, ele vai ser o novo cérebro daquela célula, vai se replicar, ao invés daquela célula produzir o que ela deveria produzir, ela vai começar a produzir cópias de vírus. E vai produzir tanta cópia de vírus, tanta cópia, que daqui a pouco aquele ovo, né, aquela célula se rompe e todas aquelas cópias que foram produzidas voltam a circular. Esse é o período, né, de incubação, o período que o vírus está dentro, está incubado nas células. E aí depois ele começa a espalhar. Você apresenta alguns sintomas. Daqui a pouco, aquele sintoma passa de novo. O que aconteceu? Aquelas primeiras cópias que tiveram primeiros sintomas, infectaram de novo as células, entraram lá, se esconderam e começaram a fazer mais cópias. Por isso que é importante, né, antes do período de incubação, ficar atento aos sintomas, verificar como é que está a febre, verificar os ciclos de febres, porque eu estou vendo como é que está a resposta do meu sistema imunológico. Porque infecções, nós somos infectados a todos os momentos, mas a incubação do vírus é fundamental para a gente acompanhar essa janela imunológica, né, que o Jean explicou bem, de quando é que eu vou começar a detectar, é quando o meu sistema imunológico começa a perder a batalha. E aí é detectado pelos exames, e aí eu preciso entrar com a intervenção medicamentosa, né? Preciso fazer o protocolo. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir agora para os próximos termos. Pode passar o slide, Jean? Isso da sensibilidade e especificidade. Tá à vontade, Jean. Vamos que vamos. Isso. Então, como esses termos confundem muito, eu preferi colocar em forma de texto, explicando o que são esses dois termos.
Então, a sensibilidade, como nós podemos ver no slide, capacidade do teste de identificar entre pessoas que estão suspeitas de ter a infecção, de ter a doença, aqueles que são realmente doentes. Então, o teste sensível, geralmente, ele é utilizado quando quando uma determinada doença, caso ela não seja detectada, cause graves sequelas ao paciente. Então, é ideal que se utilize um teste mais sensível do que específico nesses casos. E a especificidade é a capacidade do mesmo teste em ser negativo nos indivíduos que realmente não têm a doença. No diagnóstico do coronavírus, o teste mais sensível e específico é a PCR, que é o teste de diagnóstico molecular. Então, é sempre importante verificar qual teste eu irei utilizar, porque, dependendo de qual é a doença, eu vou precisar utilizar ou um teste mais sensível, ou um teste mais específico, ou um teste que tenha uma boa sensibilidade e especificidade. Então, isso é importante quando se vai diagnosticar alguma doença. Porque, por exemplo, um teste que gere o falso positivo vai acabar fazendo com que o paciente tenha um tratamento desnecessário. Ele não tem a doença, deu um falso positivo, mas ele vai ser tratado. Então, por isso é importante a sensibilidade e a especificidade de um teste. Jean, Outra metodologia... Oi, Rodrigo. Desculpa, pode voltar aí um slide? Tá. Isso aqui foi interessante daquilo que tu disseste lá no começo também, né? Que existem os tipos de coronavírus, o MERS, né? O SARS. Então, às vezes, um teste rápido de uma doença nova, ele pode ser sensível para detectar coronavírus, mas ele não é específico para dizer que é o Covid-19. É mais ou menos por aí? Isso, porque... Muito bom, Adilo. Eu ia comentar sobre isso, acabei passando essa parte. Como nós vimos no começo da apresentação, no começo da live, existem 7 tipos de coronavírus. Então, nós já somos infectados por, geralmente, os 4 primeiros que eu havia mostrado naquela lista. Então, existem alguns testes rápidos, por exemplo, que eles não especificam se deu positivo IgM ou IgG. Eles só dão resultado ou positivo ou negativo, que você tem ou não a infecção ou já teve. Só que você não sabe se o que deu positivo no teste rápido foi o IgG ou o IgM. Geralmente, esses testes costumam ter uma grande chance de dar um falso positivo. Por quê? Porque eles não são muito específicos para esse novo coronavírus. Como eles não especificam se foi IgG ou IgM que positivou, eles podem acabar tendo reação cruzada com outro coronavírus que não é esse novo. Então, tem essa questão. Então, nenhum teste dá 100% de certeza sobre o resultado. Sempre tem aquela possibilidade de dar um falso positivo ou um falso negativo. Por isso, o médico nunca vai se basear somente no resultado do teste. Ele vai se basear também nos sintomas, na clínica do paciente. Então, se o paciente tiver sintomas que condizem, que refletem um grau de... que dão ao médico uma maior confiança que realmente ele pode estar com infecção pelo novo coronavírus, mesmo que o teste dê negativo, daqui a uns 7 dias, 14, ele vai pedir que esse paciente repita o teste, porque ele suspeita, pelos sintomas, que o paciente tem a infecção pelo novo coronavírus. Então, apesar de ter dado negativo no teste, o médico ainda suspeita e vai pedir que o paciente repita o teste alguns dias depois. Porque ele não vai se basear só no resultado de teste, porque o teste nunca vai te dar 100% de certeza que você tem ou não a infecção. Porque, como eu disse, pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, essa parte é importante explicar. Sim, só para complementar também, é por isso que o tratamento com remédios, né, só tem que ser feito depois de ter sido feito o exame, porque às vezes as pessoas reclamam, porque eu fui no médico, ele me mandou beber muita água, descanso, mas é porque não tem uma certeza ali
se é realmente isso. Os exames servem para dar a certeza ao médico daquilo que ele suspeita, né? O exame é que dá o diagnóstico, claro, correlacionado com outros exames, né? Todas as áreas, no caso, vamos falar de coronavírus, né? A radiografia para ver se o pulmão está começando a ser comprometido, depois os exames moleculares, que são super específicos, que o Jean vai começar a falar agora da sorologia, né? Enfim, mas todo o quadro clínico do paciente, todo mundo a gente consegue fazer. Acompanhar a febre, acompanhar se eu estou com tosse, estou começando a ter falta de ar. Alguém me perguntou aqui no chat. Então, quando eu tive o primeiro sintoma, eu já estava contaminado há 10 a 14 dias? Então, é mais ou menos isso. O teu sistema imunológico, ele vai começar a apresentar respostas sempre. De vez em quando a gente está resfriado. Depois passa um tempo, não era nada. Só que se o teu sistema imunológico começa a perder a batalha, os sintomas começam a se agravar. E fica cada vez mais claro a clínica. E aí os exames são sempre precisos para dar a resposta daquela dúvida, né? Também me perguntaram aqui, posso fazer o exame em casa? Não, vamos já dizer por quê. Mas, enfim, grau de segurança do teste também perguntaram. É isso, essa segurança é especificidade e sensibilidade. Alguns eram muito sensíveis e, por exemplo, conseguiam pegar todos os coronavírus, mas era específico para o Covid-19. Então, mas isso assim, a gente está falando também do começo da pandemia para como está agora. Agora já existem muitos mais métodos, já existe o protocolo de remédios que deve ser feito para cada paciente. Infelizmente não tem um antiviral específico para o coronavírus, não temos vacina ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Mas pronto, sem delongar muito, vamos voltar aqui para a sorologia. Jean, vamos lá. Só complementando o que o Rodrigo acabou de dizer, então, a primeira pergunta sobre os sintomas. Então, eu apresentei, eu senti os sintomas hoje, quer dizer que eu já fui infectado, tipo, há 10 dias atrás? Pode ser, porque como eu falei, o período de incubação do vírus pode ser de até 14 dias. Então, vão ter pessoas que vão ser infectadas hoje e vão sentir os sintomas daqui a 5 dias, que seria a média de tempo, 5 a 6 dias. Tem outros que vão apresentar depois de 12 dias da infecção, etc. Então, tem esse tempo. Então, se eu tive sintomas hoje, não quer dizer que eu fui infectado ontem, faz mais tempo. Então, isso que significa. Até porque, como o Rodrigo também já disse, esse coronavírus, como qualquer outro vírus, invade as células. Então, demora um tempo para esses sintomas surgirem, porque o vírus ainda vai estar escondido lá. Tem aqueles que fazem um ciclo lítico, que lisam a célula, logo depois que entra, se multiplica, replica, e existem aqueles que fazem um ciclo lisogênico, como é o caso do HIV. Então, por que a AIDS ainda não tem cura? Exatamente porque o HIV faz o ciclo lisogênico. Ele integra o material genético na célula hospedeira, no DNA dela. Então, tem essa questão. Bom, quanto à sorologia, existem diversos métodos, geralmente feito por equipamento automatizado. Dentre esses métodos tem o ELISA, quimiluminescência e eletroquimiluminescência. Bom, aqui nós colocamos essa foto, a imagem de um laudo. Agora o Rodrigo pode explicar melhor por que nós colocamos essa imagem. Pronto, essa imagem foi enviada também por um dos participantes, enviou com antecedência, né? Então a gente pode comentar melhor. O que esse exame diz? É a mesma coisa daquele teste rápido que foi mostrado antes da fitinha, que tinha lá C, G, M e o B de buffer, né? Alguns só tem o C, o G e o M. Mas aqui está dizendo o quê? Que o paciente está reagente para IgM e reagente para IgG. Normalmente os laudos também acompanham comentários, esse também acompanhava, mas para um paciente, às vezes é um pouco complicado entender. Mas peraí, eu estou com IgM, estou com IgG, o que isso significa? Esse tipo de exame que nós estamos vendo aqui, que é reagente e não reagente, ou seja, encontrou ou não encontrou, só vai dizer sim ou não, só vai dizer que eu tenho ou não tenho IgG e IgM. Aqui está dizendo, eu tenho IgM e eu tenho IgG, mas não está dizendo a quantidade. Então esse aqui nós chamamos de teste qualitativo.
Mas o teste mais específico são os testes quantitativos, que vai conseguir fazer aquela curva de infecção. A curva está perto, Jean, aquele das curvas do IgM? Acho que está para trás. Não. Está para trás, está para trás. Eu acho que eu vi, sim. Sim, eu mostrei. Aqui, Então, aqui, o que a gente está vendo? Quando a gente é infectado pelos primeiros contatos que nós temos com o vírus, o nosso corpo vai... Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Então, vai começar a produzir muito anticorpo inespecífico. E essa informação do anticorpo inespecífico, ele manda para as células de defesa, né, linfócitos, leucócitos, enfim, mas para os vírus, né, mais linfócitos. E aí vai começar a mandar informação para o linfócito B começar a produzir IgM, que é o anticorpo específico para a memória. Depois, o corpo conseguiu controlar, ótimo, maravilha, os dois descem. Só que se o meu sistema imunológico perdeu aquela batalha e eu vou continuar sendo infectado, os sintomas vão começar a aparecer de novo, ele vai começar a produzir mais IgM. E aí, quando as células lisam, quando começa a produzir muito os marcadores, né, do fígado, do baço, os órgãos começam a ficar mais ativos porque foram requisitados para isso, começa a produzir mais IgM e mais IgG. Esse aqui é um resultado, por exemplo, quantitativo, né? Eu vou conseguir dizer não somente se sim ou se não, se eu tenho ou que eu não tenho IgG e IgM, mas a que nível eles estão. É importante que o IgM desça, porque eu não preciso mais que seja tratado como uma infecção nova, mas como uma infecção que o meu corpo já consegue lidar. Então pense assim, né? O IgG é uma infecção que o meu corpo já consegue controlar. Aí eu já tenho a imunidade para aquilo. Eu já tenho imunidade, então o meu corpo ele não está encarando aquilo como algo estranho, como o IgM. Aquele laudo, pode voltar lá, Jean? Aquele laudo que só diz reagente não reagente, ele vai dizer, olha, sim, tem os dois. Mas não mostra a curva, a gente não conseguir determinar que se o IgM já está descendo, aquela curva já está sendo uma curva decrescente ao ponto de o corpo falar assim, deixa comigo que agora eu controlo. Quando o seu exame só dá IgG, ótimo, então já não detecta mais o IgM e eu já tenho a imunidade. Agora a gente vai mostrar também alguns outros tipos de exames que são mais específicos. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é sensível, né? A gente já lembra que sensível é o que eu consigo detectar. E a gente vai mostrar o que é específico do anticorpo agora, para saber se a infecção é recente, já está indo embora, já tem imunidade. Enfim, vamos lá, Jean, vamos para o próximo slide aí. Eu acho que ficou bem claro, né? Quer comentar alguma coisa ou não? Isso, em relação ao teste rápido, os testes rápidos, eles são exames qualitativos. O que isso significa? Qualitativo só vai dizer sim ou não, se tem ou não a doença, a infecção. Então, como eu já havia citado, tem testes rápidos que não vão especificar se deu positivo IgM ou IgG, vai dar somente positivo. Você não sabe qual anticorpo deu positivo, se o paciente tem os dois, ou se só tem IgM, ou se tem apenas IgG. Então, o teste rápido é um teste qualitativo, vai dizer se você tem ou não a doença, ou então se você tem ou não IgM ou IgG. Aqui é um laudo. Esse laudo anterior, que o Rodrigo pediu que eu colocasse a foto, ele está confuso. Isso faz o paciente ficar confuso, porque lado esquerdo tem você, reagente, lado direito não reagente, e no meio tem valor de referência não reagente. Então ele fica em dúvida, deu reagente ou não reagente. Aqui é outro modelo de laudo, que é utilizado no local de trabalho. Então, temos aqui COVID-19 IgG, COVID-19 IgM e o resultado, reagente ou não reagente. Nesse caso desse paciente, não reagente. E logo abaixo, eu coloquei uma breve interpretação para ajudar tanto o médico como o paciente. Por quê? Porque existem muitos pacientes que fazem o teste rápido por conta própria, não vão ao médico. Então, eles sempre perguntam, o que significa esse resultado? Então, para auxiliar isso, eu coloquei
uma nota e uma breve interpretação, para que ele consiga, ao olhar o resultado no reagente, entender o que significa, que não reagente é a mesma coisa que negativo. Aqui já é um laudo de sorologia, que, como o Rodrigo falou, possui tanto uma sensibilidade como uma especificidade maior em comparação ao teste rápido. Então, se você já teve infecção, você já sabe que teve. E se você quer ver se o seu IgM já sumiu, se você tem só IgG, você vai fazer sorologia, porque ela vai te dizer não somente se você tem IgM e IgG, a qualidade, se você tem ou não tem, como também vai dizer a quantidade. Então, a sorologia é um teste tanto quantitativo como qualitativo. Então, por exemplo, desse paciente, o laudo, IgM, resultado não reagente, ou seja, negativo, e a concentração do anticorpo IgM, 0,5. Já IgG, resultado não reagente, negativo, e a concentração de anticorpos, quase zero, 0,04. E logo abaixo coloquei um valor de referência. IgM vai ser negativo ou não reagente quando a concentração de anticorpos for menor que 0,80. Indeterminado, que é o que nós chamamos de zona cinza, ou cutoff, que é um valor que eu vou considerar como duvidoso. Então, se o valor da minha sorologia der entre 0,80 a 1,20, eu não sei se eu sou positivo ou negativo. Eu fico em dúvida. Então, o resultado é lançado como indeterminado. E é positivo quando for superior a 1,20. Então, o laudo de sorologia é mais ou menos dessa forma, vai modificar de acordo com o laboratório. Esse é o laudo que eu uso onde eu trabalho. Aqui já é um outro laudo de sorologia, mostrando o resultado indeterminado. Então, podemos ver, IgM, resultado indeterminado. Por quê? Porque a concentração de anticorpos que o equipamento me forneceu foi entre 0,80 a 1,20. Ficou 0,88. Então, é uma concentração que eu não sei com certeza se é positiva ou negativa. Por isso, indeterminado. E o terceiro paciente apresentou uma IgM não reagente, ou seja, ele não tem uma infecção recente, e o IgG deu reagente, positivo, ou seja, ele foi infectado pelo novo coronavírus, mas já faz algum tempo, então ele já está protegido, ele já desenvolveu o IgG. Na verdade, como é um vírus novo, eu não posso afirmar, se eu tiver só IgG, que eu já estou realmente protegido. E, por último, da sorologia, tem médicos que vão pedir o IgA. Por quê? Porque o IgA, ele aparece antes na circulação, em comparação ao IgM. Tanto o IgA como o IgM são anticorpos que indicam infecção recente. No caso de doenças respiratórias, como é o caso da doença causada pelo novo coronavírus, o IgA vai ser detectado antes do IgM. Por isso, alguns médicos preferem pedir IgA e IgG do que IgM e IgG. Porque se ele detectar antes, ele tem a chance de tratar o paciente com antecedência. E aqui eu só coloquei alguns prints de estudos que mostram que, por exemplo, desse primeiro estudo, os pesquisadores analisaram 2 grupos de pacientes, assintomáticos e sintomáticos. Todos eles tiveram infecção pelo novo coronavírus, foi confirmado pela técnica de PCR. E o que esses pesquisadores observaram? Que tanto o grupo de pacientes sintomáticos como pacientes assintomáticos, após 2 ou 3 meses depois da infecção, começaram a ter títulos de anticorpos menores, e alguns deles nem tinham mais anticorpos. Então, o que isso significa? Que algumas pessoas vão ser infectadas pelo coronavírus, mas depois de 2 ou 3 meses, a imunidade, a proteção que eles adquiriram vai diminuir. Então, isso pode acontecer com alguns pacientes. Isso foi observado em um estudo, e um outro estudo analisou 90 pacientes e observou que, dentre esses pacientes, a quantidade de anticorpos que protegiam contra o coronavírus diminuiu de 10% a 30% a cada mês. Ou seja, alguém que foi infectado em março e depois possuía proteção contra o coronavírus, depois de 5, 6 meses, pode já não estar mais protegido.
Então, isso pode acontecer com algumas pessoas. E, tanto isso foi observado como já aconteceram alguns casos de reinfecção. Mas, geralmente, esses casos de reinfecção não são pela mesma cepa do coronavírus, são por linhagens diferentes. Então, eu fui infectado por uma determinada cepa X. E, se eu for infectado por uma Y, eu não vou estar protegido. Então, pode ocorrer essa reinfecção também. Jean, E, antes da gente ir para o sim, Amazonas, surgiu aqui uma dúvida que eu acho que é importante, está aparecendo no chat. Volta aquela dos mais uma. Aí. Pronto. Mais para frente. Pronto, aí. Alguém perguntou: se deu reagente, significa que eu estou doente? Depende para qual foi o exame. Por exemplo, esse exame que está sendo mostrado aqui. Teste rápido para Covid-19, IgG e IgM. Apareceu aqui, não reagente, não reagente. Eu não estou doente? O reagente, ele significa que para esse teste reagiu ou não. O que é o IgG e o que é IgM? São aqueles anticorpos. IgG é o específico, IgM é o não específico para doenças novas. Esse aqui diz não reagente, ou seja, provavelmente esse paciente não foi infectado. Agora volta para um outro sorológico. Aqui, resultado indeterminado, resultado não reagente, ou seja, esse aqui foi uma técnica que o IgM não deu para detectar, não deu para determinar se essa pessoa tem anticorpos. Tem uma que deu nos dois. A PCR para teste rápido para o Covid, para aquela estirpe, aquela cepa. São só palavras técnicas para dizer como se fosse uma espécie. Se fosse um cachorro, seria uma espécie. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo o teste para Covid, que é aquele lá do nariz, que a gente coloca lá o cotonete no nariz para detectar a presença do vírus, aquele teste vai ser reagente ou não para o vírus. Mas o teste pode ser reagente ou não para o anticorpo. Então, reagente não significa que é doente ou não. Tem que ver o que é o seu exame. Por exemplo, se eu tenho lá IgG reagente, IgM não reagente, vai dizer que o paciente tem imunidade para o COVID. Se eu fizer o PCR tendo IgG reagente, significa que eu estou com Covid? Não, significa que você já teve Covid. Então aqui a gente está tentando mastigar bem a informação para trazer uma interpretação bem fish, como diz aqui em Portugal, bem legal para o que diz o meu exame. Não se assustem se vocês verem IgM reagente, IgG reagente. Vamos só manter os cuidados de usar máscara, lavar as mãos, para quando a gente tiver IgG reagente, saber que eu estou tranquilo, estou com a imunidade, mas que eu tenho que continuar tendo os cuidados para não continuar passando ou não ser reinfectado. Que isso foi o que aconteceu. Isso foi no slide mais para frente, Jean, por favor, esse dos artigos. Pronto, aqui a gente, os estudos recentes estão mostrando que mesmo eu adquirindo a imunidade, mesmo eu tendo IgG e tendo IgM negativo, né? Eu não preciso de informações sobre coisas novas, eu já tenho imunidade. Mesmo assim, a imunidade ela é temporária. A imunidade também, eu posso ficar sem ela. Esse é um exemplo muito prático na vacina de hepatite B, que nós temos que tomar a primeira dose, segunda dose, terceira dose, e aí eu fico com aquela imunidade boa, aquela defesa boa. O escudo do meu sistema imunológico está novinho. Só que depois de alguns anos, não sei se são 5, 10 anos da primeira para a segunda vez, essa informação vai me faltar agora, mas eu vou ter que tomar de novo aquela vacina. Por quê? A minha imunidade, nesse caso, que é uma vacina, a imunidade artificial, ela vai decair. E depois eu preciso tomar um reforço. Os estudos estão mostrando que os sintomas, mesmo nos pacientes assintomáticos, pode passar também, acho que o próximo, esse aí. Pronto, reinfecção. Geralmente, desse é outro tipo de coronavírus.
Por isso que a gente não pode diminuir a nossa defesa, nossos cuidados. Ah, não, mas eu já tive coronavírus, nunca mais eu vou ter. Não, calma, não é assim. Veja, já tivemos a MERS, já tivemos a SARS, 10 anos. De 10 em 10 anos essas coisas voltam. A princípio, né, a observação. Então, vamos manter os cuidados, mesmo se já adquiriu a imunidade para esse tipo, não significa que a gente pode ficar assim, então agora eu vou ficar sem máscara, não vou mais nem lavar minha mão. Não. As doenças estão circulando e só quando o número de infectados começar a cair muito é que a gente vai ter os dados, a gente vai conseguir, a ciência, né? Digo como cientistas, vamos conseguir observar que agora sim, agora a gente pode diminuir as medidas restritivas, porque senão a reinfecção é real. Já há artigos que estão mostrando que o nosso IgG, a nossa defesa boa, ela cai. Então, vamos manter todos os cuidados até as vacinas virem. E depois, quando a vacina vier, depois nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre vacina e vamos falar também sobre remédio, já já. Tem muita gente falando no chat aqui sobre isso. Mas enquanto não tem vacina, quando a vacina chegar, a gente vai ter que ter uma estratégia de aplicação para todo mundo tomar junto, para todo mundo ter imunidade junto e a doença não ter mais quem infectar. É uma praga. Quem tem a referência bíblica, a praga do deserto. Quem estava com a defesa conseguiu sobreviver e depois passa com essa experiência. Mas vamos lá, Jean, vamos falar agora das estirpes circulantes no Amazonas, que foi assunto da Nature, do MIT, circulou aí na Nature Briefing, que é a maior canal de notícias da comunidade científica, fala sobre tudo, desde física, biologia, química, até o coronavírus. Manaus veio como tópico principal do e-mail. Vamos lá, Jean, vamos ver o que aconteceu lá em Manaus. Isso, só rapidamente, só complementando a pergunta que foi feita, a PCR e a sorologia, o teste rápido, eles analisam coisas diferentes. No caso, perguntaram se o meu resultado deu positivo, realmente eu tenho infecção ou não. Como eu disse, nenhum teste dá 100% de certeza. Por quê? Porque existem fatores que podem influenciar nesse resultado. Então, vai influenciar nesse resultado a sensibilidade, especificidade do teste, mas também o tempo que você fez o teste, porque cada teste tem um tempo determinado para ser feito. Então, PCR, que é o diagnóstico molecular. Se eu comecei a sentir sintomas hoje, quando é que eu vou fazer a PCR? Quando que é o ideal? A partir do 3º até o 7º dia do início dos sintomas. Por quê? Porque se eu sentir sintomas hoje e fizer a PCR hoje, tem uma grande chance de dar um falso negativo. Então, por isso que é recomendado, a partir do 3º, 4º dia do início dos sintomas. Já a sorologia, o teste rápido, você só vai fazer a partir do 8º, 10º dia do início dos sintomas. Por quê? Porque é o tempo que o seu organismo, geralmente, na maioria das pessoas, demora para produzir os anticorpos que esse teste detecta. Então, tem essa questão. Já em relação ao... Desculpa. Mandando perguntas aqui também. Reinfecção. Os sintomas são mais graves ou mais leves? Isso depende da recuperação. Imagina, o seu corpo é um castelo que está sendo atacado. Você conseguiu vencer aquela defesa. Na próxima, mas a gente sabe que o inimigo está por ali. O inimigo está circulando. Então a gente vai lá, reforça o castelo, né? A gente repara os danos. Por exemplo, pulmão. Afetou meu pulmão. Vamos tentar restaurar aquela energia do pulmão. Assim como o castelo, porque daqui a pouco o inimigo volta. Então vamos reforçar. No caso dos seres humanos, né, vamos melhorar a alimentação para ter as vitaminas certinhas, para tentar recuperar o nosso organismo. Se você for infectado, tente fazer uma recuperação top para poder, na próxima doença, seja o que for, não importa se vai ser reinfectado por Covid, para o seu sistema imunológico ficar fortalecido e assim você está pronto para a próxima luta, né, Jean? Vamos lá. Nessa questão da reinfecção, vai depender muito se vai ser mais grave ou não, se você é do grupo de risco. Geralmente, as pessoas com 60, 70 anos ou mais já estão nesse grupo de risco.
e aqueles que possuem alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes. Então, se eu fui infectado e nessa infecção o coronavírus danificou, porque tem pessoas que vão ter a infecção pulmonar bilateral, dos dois lados. Então, o coronavírus vai danificar essas células do pulmão e vai demorar bastante tempo para que esse pulmão consiga se regenerar. Então, se eu for reinfectado, então a gravidade vai ser elevada. Por quê? Porque a primeira infecção já me causou muito problema. Então, tem essa questão. A gravidade da reinfecção vai depender se você é do grupo de risco ou não. Se você foi muito danificado, seu organismo foi danificado pela primeira infecção. Já a questão dos medicamentos... Desculpa, isso aí do grupo de risco, imagina lá o castelo. Agora, imaginem inimigos que sempre atacam com flechas. Aí, por exemplo, quem seria do grupo de risco é quem não tem teto. Né? Eu, por exemplo, tenho uma doença cardíaca e essa doença vai afetar meu coração. Imaginem inimigos que atacam com flecha por cima e entra todas as... Eu não tenho defesa ali. Vai me afetar muito. Mais ou menos por aí a analogia, né, Jean? Isso. Já a questão que estão perguntando muito sobre o medicamento, eu acredito que seria melhor, caso vocês queiram que façamos uma nova live só para explicar sobre isso. Por quê? Porque existem diversos medicamentos, pessoas no desespero acabam utilizando outros que não tem nenhuma comprovação científica, e o ideal seria mostrarmos isso em uma apresentação, exatamente como estamos fazendo, explicando cada um dos medicamentos, hidroxicloroquina, vermectina, por que não se deve utilizar sem uma comprovação científica? Porque se eu uso sem uma comprovação científica, eu vou acabar danificando, por exemplo, da ivermectina, ela pode causar outras alterações no organismo. Então, o ideal seria respondermos isso em uma outra live, tudo bem? Mas o Rodrigo decide se daria tempo ou não. A gente já está chegando aí aos 100 minutos, né? Mas eu coloquei a pergunta no chat. Vocês querem uma live só sobre medicamentos? A gente fala aqui nesse tema, porque senão a gente vai delongar muito. Vamos manter o foco e vocês respondem aí. Se vocês querem uma live só sobre medicamentos. Essas polêmicas, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina, anita, enfim. Não posso nem falar muitos nomes, senão daqui a pouco... sei lá, me chamam aqui. Mas vamos lá, Jean. Vamos para as viagens circulantes do Amazonas. Tá, então aqui no Amazonas já foram identificadas, pelo menos até o último estudo da Fiocruz, foram identificadas 3 linhagens diferentes de coronavírus, 3 tipos diferentes. E, como nós já falamos no começo dessa live, vírus, eles são muito suscetíveis a apresentarem mutações. Então, no momento da replicação, acabam acontecendo esses erros, e isso vai sendo passado adiante. Ainda mais no caso do coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus de RNA. O RNA, ele é muito mais instável do que o DNA, que possui 2 fitas. O RNA só possui uma. Então, esse RNA, ele tem uma maior chance de sofrer mutação. Então, devido a isso, foram já identificados aqui no Amazonas 3 linhagens diferentes desse novo coronavírus. Aqui eu só coloquei uma pergunta, porque o título da matéria onde eu li sobre essas linhagens fala: estudo da Fiocruz da Amazônia identifica diferentes linhagens da Covid-19 do estado. Então, eu sempre reparo muito isso, alguns erros que acabam sendo passados. Eu acho importante citar qual seria o correto. Covid-19 é o nome da doença. Se eu estou falando de linhagens virais, eu não posso relacionar isso com está falando que linhagens são a doença. Doença é uma coisa, linhagens são relacionadas ao vírus. Então, aqui deveria ser diferentes linhagens, dá aí o nome do coronavírus, nome oficial, e não o nome da doença. Então, por isso que está errado aí no título. Então, destaquei isso, só uma curiosidade. E, nesse estudo que foi realizado pela Fiocruz, pelo pesquisador Felipe Naveca, o que foi observado? Foram detectados, foram sequenciados os genomas, amostras obtidas desses pacientes, e observou-se que já existem 3 tipos de coronavírus, 3 linhagens, 3 tipos de coronavírus diferentes circulando aqui no Amazonas. E, nos outros locais e outros municípios,
existe uma quantidade menor. 2, por exemplo, em Manacapuru, em Manaquiri, em Manicoré, 2 linhagens diferentes circulantes. E em Altazes, Careiro, em Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, apenas uma. Então, aqui no Amazonas, há uma maior diversidade de linhagens circulantes. Isso pode ter ocorrido devido a pessoas de outros estados, de outros locais terem vindo até a nossa região e trazerem consigo infectados com uma linhagem diferente. Então, isso pode acabar acontecendo. Então, se o Rodrigo quiser comentar alguma coisa sobre isso. Não, acho que tá bem claro, né? Então, essa parte está bem tranquila. Agora estão perguntando aqui outras coisas, né? Estão perguntando muito sobre a vacina já. A gente vai já falar sobre a vacina, sobre a imunidade, mas é importante frisar, né? Por que vou ter que tomar essa vacina 2 vezes por ano? Vou ter que tomar quantas vezes? É avaliar como é que está a nossa imunidade, até a gente conseguir erradicar. Existem aquelas pessoas, né, que são livres, podem fazer o que quiserem, mas quando afeta a liberdade do outro é perigoso. São aquelas pessoas anti-vacinas. Não vou tomar vacina porque a indústria farmacêutica só quer vender e não sei o quê. Sim, a indústria farmacêutica quer o lucro, mas nós queremos saúde. Por exemplo, o pólio no Brasil já tinha sido erradicada. Agora surgiu essa moda da antivacina. Nós vamos ter que começar a tomar vacina de novo para pólio, fazer segundas doses para pessoas adultas que não tomaram quando eram crianças. Enfim, é muito complicado, mas tenham em mente que para a gente conseguir erradicar uma doença, todo mundo tem que estar imune junto, porque ela vai continuar circulando. A pólio já deveria ter sido erradicada e agora está voltando. Isso é assustador. Mas essas correntes de fake news, de não tome vacina, que não sei o que, lave a mão com vinagre, é complicado, gente. Por isso que nós estamos fazendo aqui essa live biomédica, para trazer informação mastigada para vocês. Isso aqui, quando a gente estuda, vocês não imaginam como é difícil para a gente. Isso é conteúdo novo. A gente está tentando trazer aqui o que é mais importante, o que está mais recente, de uma forma simples para vocês, tá? Agora, vacinas, vamos chegar lá. Olha, o pessoal está pedindo muito aqui a live sobre medicamentos. Vamos ter que fazer, vamos trazer até mais convidados aqui para a gente fazer quase uma mesa redonda. E vamos lá, Jean, vamos em frente. Acho que esse é um dos últimos slides da apresentação, por isso que eu sugiro que na próxima live nós falemos sobre isso, tanto vacina como sobre os medicamentos, porque nós vamos ter um tempo maior e podemos apresentar artigos, mostrar por que é importante se vacinar, o que acontece quando há pessoas que não se vacinam, por que elas estão protegidas, porque existem pessoas à volta dela que estão vacinadas. Então, tudo isso pode ser falado em outra oportunidade, e ser explicado melhor. Assim, só ver aqui, esse é o último slide. Tá bom. Agora, antes, volta aí que daqui a pouco a gente agradece, mas antes, vamos deixar uma coisa bem... Volta só um slide para esse do Amazonas antes do thank you. Vamos só lembrar uma coisa, pessoal. Pessoal, que essa live é voltada para o Brasil, principalmente. Quem vê a história consegue observar o futuro. O coronavírus, eu vou abrir aqui, vamos abrir então as nossas câmeras, Jean? Tá, isso aí. Vou colocar aqui, a gente está aqui. E eu vou liberar o meu aqui. Oi, opa, agora tá. Pronto, agora. Oi, cadê? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Só sair da tela compartilhada aqui. Tá. Então, pessoal, como o Jean mostrou pelos artigos científicos, desde o começo da apresentação, o coronavírus já está circulante. Agora, ele teve essa mudança genética que está afetando muito bravamente, né? Está danificando muito. Por isso virou uma pandemia altamente contagiante, os sintomas são super graves, então essas coisas evoluem. 10 em 10 anos, o coronavírus aconteceu isso. Se nós não tivermos os mesmos cuidados, talvez daqui a 10 anos ou menos, ele volte com uma outra mutação. Por isso que a gente tem sempre lavar a mão e tudo. Agora, o que eu queria dizer é sobre vacinas. Quem vê o passado consegue prever o futuro, mas não significa que será daquela forma. No Brasil, nós tivemos, com o doutor Oswaldo Cruz, a revolta da vacina.
Imagine, eu não sei se o Jean tem aí umas imagens, mas eu acho que eu consigo. Mas aqui enfim. Na próxima live a gente vai falar sobre medicamentos e sobre a revolta da vacina, tá? Para deixar a gente bem tranquilo. Mas lembrem, menos de 100 anos, ou cerca de 100 anos atrás, teve também uma pandemia, do mesmo estilo, cultura absolutamente parecida no Brasil. O que o povo fazia? Não vou tomar vacina. Ele tá louco, tá querendo colocar essa doença dentro de mim? Falta de informação. Nós vamos trazer na próxima live, que é quase uma videoaula, mas é uma conversa aqui informal entre dois amigos, o que é a vacina, por que ela é importante tomar. É o vírus, mas é o vírus inativado, é um produto ali, é um sinalzinho do vírus. Que é para o nosso corpo, para o nosso IgM, opa, isso aqui é que vem para cima de mim, então eu vou produzir IgG. Mas vamos ficar atentos, porque o que pode acontecer quando a vacina chegar? Provavelmente está chegando agora em dezembro, janeiro, está chegando rápido, isso assusta, mas os laboratórios estão cada vez mais sofisticados, com mais equipamentos de ponta, tem que avaliar a imunidade, mas a gente prevê que vão existir o movimento anti-vacina, vai existir pessoas que não vão querer tomar. Liberdade é algo extremamente complicado. Nós vivemos em sociedade. Sociedade tem que ser pensamentos no coletivo. Nós temos que ter um senso. Podemos ter diferenças, podemos pensar diferentes politicamente, ideologicamente, podemos levantar bandeiras, mas aqui, na ciência, a gente tenta ser imparcial. Na saúde, a gente tenta pensar no coletivo. Uma coisa nós temos que ter em momentos de pandemia, que é civilidade. Eu uso a máscara, a gente está aqui tentando ensinar para vocês como é que se usa direitinho a máscara. Mas a gente vê o pessoal que tira a máscara e joga no chão. Gente, isso é de um egoísmo e de uma falta de sensibilidade para com o próximo que, dessa forma, a gente não vai ter como a nossa sociedade avançar. Então, vamos pensar assim, vamos observar o passado, vamos ver o que aconteceu na revolta da vacina, para a gente tentar imaginar o que vai acontecer no futuro. Jean, tem mais algum agradecimento a fazer antes da gente partir? Ou quer falar mais alguma coisa? Bom, tentei, provavelmente para alguns, talvez o entendimento dessa live tenha sido um pouco complicado em algumas partes, porque acabei utilizando alguns termos muito técnicos que somente estudante de biomedicina, quem trabalha já na área, realmente entenderia. Então, peço desculpas por isso, mas tentei falar de uma forma mais simples possível. Só que tem alguns assuntos que realmente não tem como explicar de uma forma tão simples, mas é possível. Então, provavelmente na próxima live isso acontecerá. Quero agradecer todos que estão assistindo essa live, que assistiram mais tarde. Agradecer também ao laboratório de trabalho, porque foi onde eu tive a oportunidade de realizar todos esses testes que eu expliquei para vocês agora. Então, foi lá que eu aprendi isso, e o conhecimento que eu aprendi, passando para vocês aqui. Agradecer a todos os meus professores, principalmente de virologia, Tatiana Pires, meu orientador do doutorado, Dr. Gemilson Soares, também é virologista, e muita coisa que eu sei sobre vírus só aprendi dentro do laboratório com ele. Então, um agradecimento a você, Rodrigo, por ter me chamado. É uma honra ter sua amizade e eu admiro muito você. Imagina. Sem rasgação de seda, mas também te admiro bastante, admiro a tua luta aí, em busca de conhecimento, sempre estudando, nunca parando de estudar. A gente da saúde não pode, né, deixar de estudar, assim como ninguém, né? Não existe hora para parar de estudar. Essa é a hora que não existe. Por isso também te admiro bastante. Não só por isso, mas também pelo teu desejo de ensinar. Espero que tenha sido educativo para as pessoas que vieram. E algumas coisas, sim, são muito técnicas e a gente tem que falar, explicar bem tecnicamente os termos, mas imaginem, quando a gente viu isso pela primeira vez, né, Jean? Com a professora Tati. Imagina, ver essas coisas pela primeira vez é sempre difícil, mas agradeço a tua presença principalmente aqui, por ter se disponibilizado por essas quase 2 horas. Olha, a gente tinha planejado uma, vamos para quase 2, porque a conversa foi boa. Mas agradeço também a outras pessoas que foram fundamentais para que essa live acontecesse, né? Agradecer ao YouTube, mas agradecer também a Cecília Camilo, ao Fábio Cicalise, Tatiana Pires,
Tatiana Amabile, Cariellen Araújo, agradecer também todos os laboratoristas do CPDE, a pessoa do TI do CPDE, que ajudaram na divulgação, agradecer as pessoas também que estão assistindo até agora, que vão assistir depois. Mas antes de irmos, Jean, quase que eu me esqueço, tem aqui algumas perguntas para a gente responder rapidinho. Tentar responder assim, quase numa frase só. Vamos lá, essas são as perguntas que foram enviadas antes e durante a live. Vamos dar prioridade para as que foram enviadas antes, né? Primeira, por que algumas pessoas não desenvolvem IgG, só IgM? Na verdade, não sabe muito bem sobre isso, qual seria o motivo, mas acredita-se que elas tenham IgG, porém a um nível que o teste ainda não detecta, porque como é um novo vírus, acaba acontecendo isso, não se sabe muito sobre a imunidade. Então ainda vai desenvolvendo, está no inicial. A gente já aprendeu aqui na live a diferença do IgM e do IgG. Outra, quanto tempo dura a imunidade do Covid? Essa já foi respondida, não é? Essa foi falada na live. Os estudos demonstraram que cerca de 2 ou 3 meses em algumas pessoas. A imunidade não dura muito tempo, então temos que esperar a vacina. Isso. Esses estudos, né, é importante dizer que foi feito ali com alguma população, algum lugar, com um número certo de pessoas. Não significa que esse tempo é o mesmo para quem está em Portugal, para quem está no Brasil, para quem está nos Estados Unidos, para quem está na Rússia. Populações são diferentes, sistemas imunológicos são diferentes. Próxima. Existe algum medicamento que eu posso tomar antes? Essa acho que até eu posso responder, né? Que o Jean explicou de uma forma tão clara que só se eu repetir aqui para ver se eu também entendi. Se eu tomar alguma defesa antes, eu estou sobrecarregando o outro órgão. Por exemplo, estou tomando ali algum medicamento, estou tomando medicamento para dor antes de sentir a dor. Adianta? Você vai ficar indolor. Primeiro você não vai ver o sintoma. E se eu não tenho um antiviral específico para o Covid, não está me defendendo. Pelo contrário, está sobrecarregando o meu fígado, o meu rim, a minha corrente sanguínea. Eu estou colocando uma coisa que eu nem sei se é importante e estou forçando a galera, o meu corpo, né, os meus órgãos a trabalhar. O que é mais lógico é que se eu estou estressando o meu corpo para aquele medicamento, depois aquele corpo vai ficar um pouquinho mais indefeso quando realmente vier o inimigo. Mais ou menos assim, né? Isso, nenhum medicamento que nós tomarmos vai impedir a infecção pelo coronavírus. Então, resumindo, seria isso. Outra pergunta. Pessoas comuns, mandaram assim, né? Pessoas comuns, entre aspas, podem fazer o teste rápido? Sim, porque geralmente a PCR, que é o diagnóstico molecular, é indicado somente para pessoas que têm sintomas. Mas tem locais que estão fazendo em massa, tipo algumas empresas fazem PCR para todos os funcionários, mas foi indicado para, se você não tem sintomas, se você entrou em contato com alguém com suspeito ou confirmado, ficar em isolamento. Se dentro de 14 dias você não sentir nada, você pode fazer um teste rápido depois, ou já pode se considerar que você não foi infectado, ou então foi assintomático. Boa. Aí, então, pode sim. Sorologia, vê IgG e IgM. Mesmo se não teve sintomas, isso. IgG e IgM vai me dizer se eu tenho imunidade ou não, né? Isso. Boa. Perguntaram também desse teste rápido. Qual é o grau de segurança desse teste rápido? Isso tem a ver com acessibilidade e especificidade, né, Jean? Varia de kit para kit. No começo da pandemia, os primeiros kits tinham pouca acessibilidade e especificidade. Agora, de acordo com os estudos que foram surgindo, fosse desenvolvendo kits melhores. Então, a acessibilidade aumenta e a especificidade também. Só que todos os testes rápidos ainda são inferiores comparados com a sorologia, que também detecta anticorpos, assim como o teste rápido. Boa. A próxima pergunta é: como eu sei que eu fui infectado? Essa é... Isso depende do contexto. Se você não tem sintomas, mas você quer saber se teve contato com o vírus, você vai esperar um determinado tempo, vai fazer uma sorologia, um teste rápido. Agora, se você tem sintomas, você suspeita que tem a infecção pelo coronavírus, espera uns 4 dias depois do início dos sintomas, faz a PCR. Deu positivo é porque você foi infectado, deu negativo é porque você não foi infectado, posso dizer isso com 99% de certeza. Por quê? Porque, como eu disse, não é um teste dá 100% de certeza, e na PCR é muito difícil dar um resultado falso positivo.
Então, seria dessa forma. E lembrando que Você quer saber se foi infectado ou não, faz um teste. Oi, desculpa. É a partir do 3º ao 7º dia do início dos sintomas, a PCR. E lembrar, por que tem que esperar esses dias, né? Aquele período de incubação, que o vírus se esconde nas células. Eu estou infectado, mas não vai ser detectado. Né? Tem aquela do reagente não reagente. Não vou conseguir encontrar que teve ou não. Né? A próxima pergunta foi, então, quando eu tive o primeiro sintoma, eu já estava contaminado há 10, 14 dias? Não tem como saber isso, porque o período de incubação do vírus é até 14 dias. Então, se eu tive o sintoma hoje, eu posso ter sido infectado há 4 dias atrás, há 5, há 10. Então, eu não tenho como saber isso. Pronto. Mas foi dentro desse tempo, de até 14 dias. É difícil, né, saber. Por exemplo, eu tive uma coriza, eu posso estar infectado com tantas coisas. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser qualquer coisa. Mas ali, tive uma coriza, tive uma febre, tive algum sintoma. O sintoma geralmente é o seu corpo reagindo. Se você vai desenvolver sintomas, é que você é do grupo de risco ou o seu sistema imunológico tá perdendo a batalha. Então, o desenvolvimento do sintoma é sempre o seu corpo tentando reagir. Eu tô com febre, é o seu corpo mandando defesa para lá, tá tentando multiplicar as células para poder conseguir segurar. Mas eu fiquei com inflamação. Inflamação também é uma célula lá tentando, olha, vamos começar a prender tudo aqui, vamos inflamar essa região para mandar mais defesa. Os sintomas, quando se desenvolvem, é o seu corpo reagindo. Claro que eu não vou deixar o sintoma reagir, né? Aí a gente começa na próxima live, a gente fala sobre os medicamentos. Beleza? Isso, pode falar um pouco também sobre essa questão dos testes, um pouquinho mais, por exemplo, sobre o hemograma, que quando o indivíduo é infectado pelo Covid, geralmente dá leucopenia, na verdade linfopenia. Então, há uma diminuição do número de linfócitos. Aí podemos explicar por que isso acontece. Pronto, então na próxima live vamos explicar o que é... A gente pode falar bastante do hemograma, principalmente na parte dos leucócitos, e falar por que geralmente criança é assintomática, por que idoso é grupo de risco. Acho que a gente pode ficar com essa dúvida aqui para a próxima live. Tá certo, Isso. pessoal? Agora já 2 horas. Jean, só tenho que te agradecer. E contar com a tua presença também para as próximas, viu? Porque foi muito proveitosa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que assistiram essa live. Todos os biomédicos, acadêmicos de biomedicina e outros convidados também, sejam de outras áreas ou sejam nossos amigos, saibam que o nosso objetivo aqui é levar a informação para vocês, levar a informação correta e tentar passar o conhecimento, porque só o conhecimento liberta o homem, não é, Jean? Isso. Então, pessoal, muito obrigado por todo mundo que ficou até agora, pessoal que está assistindo depois também. Siga o nosso canal, a gente vai colocar esse vídeo lá, vai ficar depois, apesar de estar em live agora, vai ficar depois salvo. Sigam o canal Biomédicos Unidos do Amazonas no YouTube, no Facebook também, curtam nossa página, no Instagram também, sigam-nos. A gente vai sempre tentar mandar informações. O Biomédicos Unidos também, agora está um pouco parado as atividades, mas nós vamos às comunidades, para quem não conhece, fazemos exames e passamos essas mesmas informações e diferentes temáticas para comunidades mais afastadas de Manaus, ou escolas mesmo em Manaus. Temos nossos amigos Biomédicos Unidos do Amapá também, e todos os biomédicos que, querendo ou não, temos esse sentimento de união. Unidos, né? Já sabemos, aquela máxima, unidos somos mais fortes, e nosso papel como biomédico é esse na sociedade, informar, trazer educação, conhecimento, e vamos embora, Jean, que já está tarde, domingo, vamos assistir aí o jogo. O jogo é aqui, tá passando aqui o pessoal de Portugal que eu mandei o link, ele falou, pô, Rodrigo, mas Portugal tá jogando agora. Aí eu falei, fica difícil competir. Eu não sei se eles chegaram agora, que o jogo já acabou, mas já são quase 11 aqui. E pronto. Olha, Jean, muito obrigado mais uma vez e boa noite. Boa noite a todos. Até logo. Vamos encerrando.